Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu, Gabriela, estou aqui junto com a Ana para apresentar para vocês o nosso projeto Integrador 5, que tem como tema a análise da relação entre padrões de incidência do câncer de mama no município de Barretos, em São Paulo. Qual que é o objetivo, então, do nosso trabalho? Analisar de forma exploratória a relação entre os padrões de incidência do câncer de mama e os fatores socioeconômicos e demográficos no município de Barretos. Por quê? Porque no estudo anterior que a gente fez do estado de São Paulo, a gente notou que Barretos, apesar de ser uma cidade do interior, tem padrões e níveis de incidência de câncer de mama muito elevados. Fazendo mais algumas pesquisas, a gente notou que dentro de Barretos tem o Hospital do Amor, que é um hospital oncológico de referência da América Latina. Então, a gente entendeu que esse hospital poderia estar influenciando esses níveis de incidência, a gente quis estudar isso. Falando então de referencial teórico, nós fizemos algumas pesquisas para complementar o nosso conteúdo de estudo, como a alta taxa de incidência de câncer de mama no Brasil e em Barretos, alguns impactos de fatores socioeconômicos no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama, a importância do centro de referência no registro de casos e as técnicas que a gente utilizou, que foram a correlação de Pearson e a regressão linear múltipla. Os conceitos delas a gente aborda no nosso referencial teórico escrito. Falando então de metodologia, nós fizemos uma abordagem exploratória e quantitativa, porque fazia mais sentido com o nosso estudo de caso. O modelo que a gente usou foi o CRISP-DM, que é uma técnica muito utilizada para análise de dados dentro da ciência de dados, e os métodos técnicos são os abaixo. A coleta de dados, a gente usou fontes oficiais como INCA, IBGE, DataSUS e algumas fontes documentais. As ferramentas utilizadas foram Python, com as bibliotecas Pandas, Seaborn, SciPy, juntamente com Excel. E as análises realizadas foram as estatísticas descritivas, a correlação de Pearson, a regressão linear múltipla, e as visualizações foram feitas por meios de gráficos, de barras, gráficos de séries temporais, gráficos de dispersão, que vocês vão ver nos próximos slides. Bom, nós entramos aqui, então, em uma importante parte do trabalho, que é a análise e discussão. Aqui nesse gráfico, nós trazemos o panorama geral da incidência em Barretos. Então, aqui, com dados de 2013 a 2019, nós podemos ver aqui padrões elevados constantes, com picos aqui em 2018. Essas taxas de incidência, elas são de 4%, muito próximas a 4%, e esse índice demonstra que Barretos ele registra índices acima da média nacional comparado a outros municípios do mesmo porte. Então, para você ter ideia, o município da cidade de São Paulo, ele tem uma taxa de incidência de 2%, ou seja, Barretos ela apresenta o dobro da taxa de incidência da cidade de São Paulo. Aqui nós temos a linha do tempo da taxa de incidência anual do câncer de mama em Barreto, fica muito perceptível aqui as oscilações que tem aí ao longo dos anos. Então, em 2014, a gente teve uma queda acentuada de taxa de incidência e um pico aqui em 2018. Essas oscilações, elas são visíveis, elas indicam a ausência ali de tendência de crescimento de queda sustentável, e tem uma estabilidade com picos não relacionados a campanhas sazonais. O que isso significa? Bom, esse padrão, ele sugere influência do Hospital do Amor, como centro de diagnóstico nacional, e a elevação da taxa ela não está diretamente relacionada a fatores demográficos locais. Por quê? Como que a gente chegou nessa conclusão? Com os estudos de correlação que a gente vai apresentar um pouco mais para frente. Então, isso pode refletir que a captação de pacientes de outras regiões, elas acabam distorcendo as taxas locais. Aqui nesse gráfico, nós trouxemos um número de casos de diagnósticos em Barretos por mês e por ano. Então, aqui nós temos desde janeiro de 2013 até dezembro de 2019. Fica perceptível aqui que essa linha mostra uma tendência estável, sem crescimento ou queda significativa. Esses meses que estão aqui, essas barras que estão em rosa, elas são os meses de outubro de cada ano, e a gente pode ver aqui que não apresentou maior concentração dos diagnósticos, exceto aqui a partir de 2018, que a gente pode começar a ver que outubro acaba o número de diagnósticos sobressaindo, o que pode estar relacionado a uma maior conscientizações e campanhas mais relacionadas ao Outubro Rosa e as pessoas se conscientizando da importância de fazer ali o diagnóstico. Então, em geral, a sazonalidade é pouco relevante no cenário de Barretos, porque o fluxo de diagnóstico ele é constante. Aqui também nós tivemos a intenção de fazer um estudo da origem dos pacientes, né, para tentar montar um cenário mais assertivo
Contudo, nós tivemos uma dificuldade porque as bases não apresentam, não distinguem pacientes locais de externos. E aí fica até como uma sugestão para as instituições e os órgãos que registram os casos e submetem os casos de câncer de mama, que acrescentem essa informação de residência, né, de onde as pessoas residem, aonde elas fazem os seus tratamentos. Então, a causa disso é por conta do município acabar centralizando o registro de pacientes de todo o país. Então, pessoas se deslocam de outras cidades, de outros estados, para fazer o tratamento ali em Barretos, por ser um centro de referência na América Latina. E isso acaba gerando um viés estatístico importante ali nas taxas locais, o que acaba impedindo os estudiosos e os pesquisadores a fazerem as suas pesquisas. Aqui nós trouxemos a correlação, né, a correlação de Pearson, lembrando que o 1, ele representa uma correlação perfeita, 0,5 é uma correlação moderada e 0,7, acima de 0,7 é uma correlação forte. Então, aqui, tentando analisar a taxa de incidência, a correlação de taxa de incidência, a gente teve uma correlação fraca com o PIB e com fatores econômicos. Então, o que isso significa? Que fatores locais não explicam ali a alta incidência. O que reforça ali a hipótese inicial do nosso estudo, né, de que precisa ser interpretada isoladamente ali com as causas precisam ser identificadas isoladamente. Aqui nós trouxemos a regressão linear múltipla, que teve aí o resultado de R quadrado 0,4647, o que isso significa? Que 46,5 da variabilidade é explicada pelo modelo, ou seja, não teve um impacto estatisticamente relevante. Então, qual que é a conclusão disso? O fluxo de pacientes, eles são de fora, então não tem uma ligação socioeconômica e demográfica. E o que a gente pode entender de tudo isso, então? Que a taxa de incidência local de Barretos, ela está inflacionada sim por registro de pacientes de outras localidades, de outros municípios, muitas vezes até mesmo de outros estados. Os indicadores tradicionais, eles não explicaram o padrão observado, e a análise reforça a necessidade de fazer uma leitura crítica dos dados epidemiológicos, a desagregação por local de residência do paciente, não só do local de tratamento, e as estratégias de saúde pública ajustadas à realidade institucional do local. E é isso, muito obrigada. Obrigada.